Você já parou para pensar como é que a planta faz para tirar a água do solo e jogar lá em cima nas suas folhas? Pense numa planta de 10 centímetros. Agora pense numa planta de 1 metro, de 10 metros. Pense numa sequoia gigante com 100 metros de altura. Que incrível, né? Pegar água lá de baixo e jogar a 100 metros de altura, sem fazer ruído, sem gastar energia. Como que a planta faz isso? Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de biologia e te convido. Vem comigo! Vamos conversar então a respeito de transporte de seiva bruta, um assunto que eu acho muito legal, porque explica muito da fisiologia vegetal. Aliás, né, a gente está falando de fisiologia vegetal e tem gente que acha que fisiologia vegetal não é um assunto tão importante, que não aparece muito em provas, que nunca apareceu no Enem, e aí a gente está aqui já para desmentir você. Olha só, essa imagem aqui que você está vendo, eu extraí de uma prova do Enem, uma prova lá de 2016. Eu achei ela tão didática, tão elucidativa, que eu resolvi transpor ela para o nosso quadro para explicar para vocês como é que funciona o transporte de seiva bruta. Então tira da cabeça que esse negócio não cai no Enem, porque cai sim. Agora preste atenção. O que é a tal seiva bruta? Água e sais minerais. Essa seiva, que é água e sais minerais, ela não tem nenhum tipo de processamento. Ela vem direto do solo. E por isso, inclusive, a gente vai chamar ela de seiva inorgânica. Ela não vai ter produtos orgânicos. Nessa seiva a gente não tem aminoácidos, a gente não vai ter glicose, a gente não vai ter lipídio, não vai ter nada disso, não vai ter hormônios, obviamente. É aquilo que se extrai do solo e joga para cima. Aliás, falando em jogar para cima, não esquece do seguinte: quem faz esse transporte é um tecido chamado de xilema. E o xilema conduz a seiva para cima. Beleza? Então, conduz para cima. Não esquece disso. E aí vamos pensar um pouquinho. Imagine que eu tenho que jogar água por uma torre e essa torre lá vai ficar com uma caixa d'água armazenando grandes quantidades de água. Só que eu não tenho uma outra caixa d'água para conseguir abastecer aquela lá em cima. Então eu vou ter que jogar a água por meio de uma bomba hidráulica. Cara, uma bomba hidráulica para jogar água para 20 metros, 25 metros de altura numa torre, gasta muita energia. Normalmente essas bombas são movimentadas a diesel, fazem uma barulheira tenebrosa. Como é que a planta faz para fazer uma condução de seiva a 1, 2, 10, 20, 30, 100 metros de altura, sem qualquer ruído, sem gastar praticamente nada de energia? É isso que a gente vai entender. Preste atenção que são 3 fatores importantes, tá? A condução da seiva bruta depende de 3 fatores, sendo que o terceiro é o mais importante, o mais lembrado, e aquele que mata a charada, e eu já vou explicar para vocês o porquê. Primeiro fator, aquilo que a gente chama de pressão positiva na raiz. Eu coloquei uma breve descrição aqui, mas a gente vai pular ela por enquanto. Depois, capilaridade. E por último, teoria da coesão-tensão, que é o efeito que a transpiração tem sobre o processo de condução de seiva bruta. Essa teoria é chamada de teoria de Dickson. O tal Dickson, Henry Dickson, foi um botânico irlandês que lá em 1914 sacou esse negócio e fez uma publicação maravilhosa com testes muito interessantes. Então ele conseguiu comprovar essa parada. Agora, o que acontece na planta? Antes de entrar na descrição, vamos dar uma olhada no meu esquema. Eu tenho aqui a raiz, eu tenho um caule, eu tenho a copa da árvore com suas folhas, e aqui eu desenhei para vocês uma raiz cortada em um corte. Imagine a raiz aqui, um corte transversal. Então peguei a raiz, cortei, estou olhando ela de cima. Aqui nós temos o xilema, num corte longitudinal, lembrando que o tronco é formado por milhões e milhões de pequenos tubinhos finíssimos, chamados de tubos do xilema. E aqui eu peguei para vocês e estou mostrando uma folha. Só isso aqui não parece uma folha, é um corte histológico da folha, tá? Então a gente cortou a folha e está observando ela, um cubinho dessa folha, percebendo também os seus diferentes tipos de tecidos. O que acontece, tá? Lá na raiz, a gente vai ter um negócio que a gente chama de pressão positiva na raiz. E essa pressão positiva da raiz nada mais é do que uma entrada forçada de água na raiz. Mas forçada pelo quê, professor? Primeiro pela própria pressão. Então imagine, por exemplo, que a gente tem o solo aqui, e aí chove, 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 chove. Muito bem. Essa água toda que se acumula no solo vai exercer pressão. Essa pressão vai empurrando as coisas. E quando a gente tem a oportunidade de entrar, por exemplo, em porosidades da raiz, essa água vai entrar. Só que não é esse o grande efeito que você tem que lembrar.
A pressão positiva na raiz é lembrada por um bombeamento intenso de sais para dentro do xilema. Então a gente gasta energia nas células aqui da raiz para ficar bombeando sódio. Professor, mas a gente não quer absorver água? Por que bombear sódio? Você vai jogando sódio, vai jogando sódio, vai jogando sódio, gastando energia para isso. Não é uma energia horrorosa, gigantesca, tá? É pouca energia, mas você vai jogando. Lembrando que para a gente poder fazer esse processo aí de bombear, a gente precisa de ATP e para produzir ATP a gente precisa de oxigênio. Por isso que o solo tem que estar bem aerado, tem que estar com oxigênio ali. Então a gente vai jogando sódio para dentro do nosso xilema e com isso lá dentro a gente acaba criando um meio hipertônico. Existe mais sal lá dentro do que fora. Mais sal lá dentro do que fora vai forçar uma osmose em direção ao xilema. Lembra que a osmose é a passagem de água. E essa passagem de água ocorre sempre de onde tem menos soluto para onde tem mais soluto. Lembra, a água sempre se desloca para onde tem mais sal. Então ela vai se deslocando, se deslocando, se deslocando, porque lá dentro a gente criou um ambiente hipertônico. Isso é a pressão positiva na raiz, ok? Olha como que eu descrevi aqui, ó. Bombeamento de sais do solo para o xilema forçam a entrada de água por osmose. Maravilha! O que você não pode esquecer e que eu não deixei ali, mas eu coloquei no quadro, é que esse bombeamento aqui gasta energia. A gente está gastando ATP para poder fazer esse processo. É pouquinho perto daquilo que a gente vai ver na sequência. Quanto que a gente consegue jogar de água para dentro de um caule ou de dentro da própria raiz em função da pressão positiva? A gente consegue jogar mais ou menos a 1 metro de altura. Então, se a gente absorver aqui, até 1 metro, a gente consegue jogar por bombeamento, por pressão positiva na raiz. Se a gente estiver absorvendo aqui, ó, 1 metro de altura. Professor, isso não é grandes coisas. Realmente não é grandes coisas. Mas a gente tem também o efeito da capilaridade. Olha como que eu defini a capilaridade. Moléculas de água escalam os finos capilares do xilema. Olha que coisa maravilhosa. Se eu pegar um balde d'água aqui, ó, e jogar numa parede, eu vou perceber que gotas d'água vão ficar grudadas nessa parede. Por quê? Porque a água tem uma característica polar. Essa polaridade vai fazer com que a água grude em determinadas superfícies. A gente chama isso de... Eu não coloquei aqui? Coloquei aqui. Adesão. Então a água tem adesão pelas paredes do xilema. E quanto mais fininho for esse xilema, mais a água vai grudando, escalando e subindo. Se você fizer um teste, e talvez você tenha até estudado isso em física, porque a gente estuda esse negócio em física, se você fizer um teste e pegar um caninho bem fininho e colocar dentro de um copo d'água, e um outro cano um pouco mais grosso em um copo d'água, você vai perceber que no cano fininho a água escala. Esse é o processo de capilaridade. Só que o xilema, não é que ele é bem fininho, ele é muito bem fininho e a água acaba subindo bastante. Primeiro porque ela se gruda, é o que a gente chama de adesão. Segundo porque as moléculas de água também ficam unidas, é aquilo que a gente chama de coesão. E aí com isso, só pela capilaridade, a gente consegue jogar água a 80 até 1 metro também, 80 centímetros até 1 metro de altura. Se a gente pensar numa planta pequena, esses 2 fatores já são suficientes. Agora imagine uma planta que tenha mais de 2 metros de altura. 3, 4, 10, 20, 100 metros de altura. A gente vai precisar do terceiro fator, que é a teoria de coesão-tensão, proposta lá pelo Henry Dixon, botânico irlandês. Olha o que eu coloquei aqui. A transpiração foliar promove deslocamento da coluna d'água e absorção de água lá na raiz. Como é que é isso, prof? Olha para o prof aqui, ó. A água aqui, ela está subindo, vai chegando às folhas e ela vai saindo por transpiração. A ideia errada que a gente tem é que a água vem daqui e ela sobe. A água não vem lá de baixo e sobe. A água é sugada. A água não sobe, a não ser por esses 2 fatores. Mas dali para frente, não é a água que sobe, ela é sugada. Sugada como? Deixa eu passar para cá. Olha para cá. Nós temos aqui, ó, estômatos foliares. Tá ligado que embaixo das folhas a gente tem perfuraçõezinhas chamadas estômatos? Muito bem. Esses estômatos promovem trocas gasosas e também promovem o processo de transpiração. À medida que a água vai saindo aqui, ó, ela vai puxando mais água. É como se a atmosfera fosse uma grande boca
e essa boca estivesse sugando um canudo. Imagine que a boca atmosférica está grudada aqui e ela está sugando a ponta de um canudo que vai puxando água por dentro do xilema, isso aqui é o xilema, e essa água vem para cá, vem para cá, vem para cá. Então ela vem, sobe e vem pelo xilema e sai pelo processo de transpiração. Olha que coisa maravilhosa! O fato da planta transpirar lá em cima, sem gastar nada de energia, faz com que a gente sugue a água aqui embaixo, conduza ela ao longo do caule e permita a sua saída. Legal, né? Muito bom. O que o Dickson percebeu? Ele marcou molecularmente a água. Ele fez testes e marcou essa água molecularmente, inclusive ele tingiu a água para perceber a passagem de água ao longo do xilema. Eu não sei se você já fez um teste na escola, mas esse teste é bem legal. Você pegar uma rosa branca, uma flor de rosa branca, cortar ela e colocá-la dentro de um vaso ou de um tubo que tem água com corante. O que acontece? As pétalas da rosa também têm estômatos. Elas são folhas modificadas e elas começam a transpirar. À medida que elas transpiram, a água lá embaixo vai entrando, só que essa água tem um corante. Foi mais ou menos isso que o Dickson fez. Essa água com corante azul vai subindo e vai tingindo as pétalas que eram brancas. Isso mostra essa teoria em ação. Muito massa, né? Teoria da coesão e da tensão. Prof, o que quer dizer coesão e tensão? Primeiro, coesão quer dizer que as moléculas de água ficam unidas. Quando você pega um canudo, ó, peguei o canudo, ó, tô puxando, ó, puxando. Cada molécula de água que eu puxo para minha boca está puxando outras moléculas, porque elas ficam todas grudadas. Isso é coesão. E tensão nada mais é do que o sugar. Então, esse efeito de puxar assim, a gente vai chamar de tensão, que é o que a atmosfera faz na folha. Então, a atmosfera cria uma tensão de saída de água e porque a água tem coesão, as moléculas vão se deslocando. Massa? Simples, né? Parece um negócio super complicado, mas você não pode esquecer que a principal maneira de conduzir seiva bruta está aqui, ó, no processo de transpiração. Até a próxima! Não esqueça de dar um like nesse vídeo, de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e para não perder nada que a gente tem publicado por aqui, ative o sininho, ative as notificações. Que chique, né? Eu espero que você tenha curtido. Qualquer coisa, se escreve um comentário aí, tire a sua dúvida e tamo junto. Até a próxima aula.